E aí, hoje, logo pela manhã, eu tava falando com o meu chefe e a gente já tá no final do mês e ele já me falou a seguinte coisa: eu falei assim, Matheus, terminando o fechamento agora de julho, a gente precisa começar o nosso planejamento estratégico. E eu falei, de fato, vamos começar sim. E hoje eu queria falar com vocês sobre esse tão temido planejamento estratégico, como que você consegue utilizar o que as grandes empresas fazem dentro da sua empresa, e o que faz sentido ou o que não faz sentido, e quais são as bases e as métricas por trás desses planejamentos estratégicos para você conseguir executar ele de uma forma que faça sentido e que tenha ali uma aderência em relação ao seu negócio, tá? O planejamento estratégico, ele nada mais é do que, de fato, um mapa ou um direcionamento de como que sua empresa vai se posicionar, tá? Eu vou dar um pouquinho de contexto de onde eu estou trabalhando aqui, mas ele acaba sendo bastante replicável para outros lugares e é um benchmark, digamos assim, corporativo para grandes empresas. O planejamento estratégico, ele costuma olhar geralmente um período de 1 a 3 anos, tá? Sendo que o primeiro ano é o ano 1, que é o ano de 2026, por exemplo, que é o que a gente está planejando agora, é o ano que a gente vai ter mais cuidado, mais refinamento para fazer. O ano 2 ele acaba sendo mais ou menos, e o ano 3 ele acaba sendo mais uma estimativa mesmo. E é normal, as empresas elas trabalham dessa maneira porque a gente sabe que muita coisa pode acontecer dentro de um ano. Então a gente tem um refinamento muito bom para um período anual, mas um refinamento um pouco menor para os períodos de 2 a 3 anos. E aí isso é totalmente aceitável, né? Então a questão aqui é, ok, estamos olhando ali para os próximos anos, né? E como que a gente faz esse planejamento estratégico, né? A gente primeiro levanta todos os indicadores do realizado do ano até o momento e a gente coloca ele numa série histórica. Então, vamos supor, as vendas dos últimos 18 meses. A gente está em julho agora, então de julho desse ano até janeiro do ano passado, numa linha histórica, linha a linha, receita a receita, produto a produto, custo a custo. A gente faz todo um levantamento de todos os indicadores, de todos os resultados que a empresa tem até o momento. A gente faz uma projeção até o final do ano de como que vamos ficar, e essa já é uma projeção bastante realista e bastante factível. Aqui não tem, digamos assim, mentiras ou estimativas ou coisas que a gente acha que vai fazer, mas que na verdade não vai mesmo. Então aqui já é de fato o que eles chamam de pouso, né? O resultado de pouso, onde que a gente vai ter, ou o que o mercado chama como guidance. E aí a gente já começa a tentar projetar a tendência desses produtos que estão hoje dentro do nosso catálogo para o ano que vem, levando em consideração aumento de inflação, penetração, crescimento, dentre outras coisas, e a gente já faz ali um panorama assim macro do que a gente já tem de visibilidade do que o resultado ele vai se configurar se a gente não se mexer em nada, entendeu? Depois disso, a gente começa já uma sessão de reuniões. Então, ele é um processo que não é bastante burocrático, mas ele tem uma certa burocracia. Por quê? Porque a gente já começa a divulgar essas estimativas para as áreas correlatas. Então, por exemplo, a gente já divulga para o comercial, já divulga ali para vendas, já divulga para marketing e assim sucessivamente a gente já vai começando a colher ali as informações relevantes, tá? E por que que isso é importante? É importante porque a gente quer receber das áreas um feedback em relação a estamos bem, estamos mal, o que precisamos fazer, né? E o que temos de novas ideias para fazer para o próximo período. Então, vou dar um exemplo aqui. Pensa uma montadora de carro, sei lá, Volkswagen. A Volkswagen ela quer trazer um carro novo para dentro do Brasil ano que vem. Para trazer esse carro novo para dentro do Brasil, a gente vai precisar de uma fábrica nova, talvez, ou adaptar a fábrica. Então, ela requer ali custos de investimento. Esses custos de investimento, eles precisam estar contemplados e eles precisam ser aprovados. Quantos carros que a gente vai vender? Para quem que a gente vai vender esse carro? Quais são os custos para produzir esse carro aqui no Brasil? Né? Vai precisar contratar mais gente? Não vai precisar contratar mais gente? Vai precisar fechar novas parcerias? Não vai fechar novas parcerias? Qual que é a margem desse carro e tudo mais? Então, esses tipos de feedback, de colheita de dados que a gente faz em relação
as áreas, como elas vão se comportar, ajuda a gente a ter uma visibilidade de como que a gente vai mexer na nossa receita, quais custos estarão atrelados a essa receita que a gente vai começar a mexer, quais custos fixos que a gente precisa colocar e administrativos também. Às vezes a gente vai criar uma nova planta e a gente precisa colocar uma área administrativa dentro dessa nova planta para controlar a nota e etc. Então vai ter ali uma movimentação. A gente vai precisar de financiamento para fazer essa nova planta, então mexe no nosso resultado financeiro, vai ter que pagar mais juros, não vai? Quanto a mais que a gente vai ter desse investimento que a gente vai gastar? Qual é o tempo de retorno desse investimento? Quantos carros que eu tenho que vender? Então, todas essas questões, elas são levantadas durante o processo de planejamento estratégico, entendeu? Basicamente, a foto entre onde estamos e onde queremos chegar em relação à empresa no próximo ano, entendeu? Ou nos próximos anos. Tem coisas que são de longo prazo e aí acaba tendo essa visibilidade de maior tempo de recorte, tá? Então, a gente tem toda essa dinâmica, né? E a questão é, como que eu consigo aplicar isso no meu dia a dia ou aplicar isso em pequenas ou médias empresas, né? Uma coisa muito importante que eu falo é que muitas vezes você não precisa de um departamento dedicado para fazer isso, porque você, como dono do seu negócio, você que está por dentro do seu negócio, você que tem muita visibilidade e noção do que acontece, de quais são as alavancas fundamentais que movimentam esse negócio ou não, né? E aqui vem uma parte que é muito fundamental, que eu falo que para todo mundo, que é onde é o coração da empresa, que é a parte onde as coisas acontecem de fato, que é o realizado. Então, você ter os dados do que aconteceu na sua empresa vai ajudar você a construir o seu futuro. E por que eu falo isso? Porque não adianta, por exemplo, você falar assim, quero vender o dobro do que eu vendo no Natal. Mas sendo que a sua empresa, ela não está ligada ao Natal, entendeu? Ela está ligada ao Dia das Mães, ela está ligada ao Dia das Crianças, entendeu? Então tem todas essas dinâmicas que, se você não tem um controle exato do que acontece dentro da sua empresa, que você não sabe qual que é o seu mês mais forte, qual que é o seu mês mais fraco, o porquê que aquele mês foi forte, o porquê que aquele mês foi fraco, você fica fazendo um planejamento muito frouxo, digamos assim. Ele facilmente cai, ele facilmente é derrubado, ele dura até a primeira inconsistência, ou o primeiro erro. Então, vou vender 500 mil mês que vem. Aí você vendeu 250, cara, acabou seu planejamento, entendeu? Seu planejamento ele não vai perdurar e persistir durante um ano, por exemplo, que é o que a gente acaba olhando aqui dentro das empresas. E de fato, os planejamentos, eles acabam dando uma ideia e um norte também. Eu vejo que tem também essa dinâmica. Muitas vezes a gente quer criar um planejamento, mas que a gente quer cravar ele na pedra. Todo planejamento, ele não é 100% exato, porque se você acertou 100% do seu planejamento, alguma coisa você fez de errado. Porque você poderia ter feito muito mais, entendeu? Eu vejo que, geralmente, o que a gente tem de comportamento é, beleza, vamos vender R$1 milhão esse ano. E aí a gente começa a descobrir que esse 1 milhão, na verdade, ele está sendo mais próximo dos 800. E aí a gente tem que começar a ter novas ideias, começar a ter novas soluções, começar a ir atrás de outras coisas para ir buscar esses 200 e a gente conseguir atingir essas metas que a gente estipulou, entendeu? Então, quando você for criar o seu planejamento estratégico e quando você for elaborar, aqui estão algumas listas que eu fui montando para te ajudar. Então, a primeira coisa tenha o controle do seu realizado, tenha o controle de onde você percorreu o seu caminho. Porque você fazendo a sua tendência, você consegue saber exatamente qual que é o caminho ali mais factível de você percorrer. Tenha também noção de quais são os seus meses mais fortes e seus meses mais fracos. Então, ali você vai saber que aonde que você tem os seus maiores gargalos e onde você tem que olhar com mais atenção para você se planejar melhor, para aproveitar aquele mês que você tem. E para os meses mais fracos é onde você tem que olhar o que você consegue otimizar, entendeu? Então você tem que garantir os meses fortes e saber que aquele é o mês que você vai ter que se dedicar para garantir um resultado pelo menos melhor ou igual àquilo que você fez. E para os meses fracos, você vai ter que olhar com carinho também para falar assim, beleza, o que eu consigo melhorar aqui, algumas alavancas que eu consigo puxar que ajudam a otimizar meu resultado. Só com essas duas coisas você já consegue ter ali um plano de ação para você já trabalhar para o próximo ano, entendeu? Então, eu vejo que
As grandes empresas, elas trazem muita complexidade, porque elas são grandes, elas são complexas, elas têm muitas coisas para olhar e tudo mais, e tem equipes dedicadas para isso, mas se você está sozinho, se você tem dificuldade de olhar isso e tudo mais, você pega uma folha de papel, simples assim, e anota janeiro até o mês que você está, tanto de receita, quais produtos que foram mais relevantes, quais produtos que não foram mais relevantes, qual é o mês mais forte, quais produtos estão atrelados a ele, quais foram os meses mais fracos, quais produtos estão atrelados a ele. Por quê? Teve alguma sazonalidade? Teve alguma data específica? Teve alguma situação específica? Teve alguma margem política, alguma coisa política que aconteceu que impactou o seu negócio? Porque hoje a gente olha para esse cenário político com muito mais, não visibilidade, mas com muito mais assim, critério, com muito mais impacto que pode acontecer nas nossas situações, nas nossas coisas, tá? E começa a anotar e deixar registrado isso. E aí, a partir de agora, você fala assim, beleza, como que eu consigo mais ou menos desenhar para o final do ano? Como que se comportou, talvez, agosto do ano passado? Você tem isso aí? Se você tem, ajuda muito a falar assim, agosto foi mais ou menos isso. Então, eu já sei mais ou menos o caminho que eu tenho que percorrer, tá? E aí, quando você começa a colocar isso, você fala assim, ok, eu quero crescer 10% esse ano. Aí, quais são os custos que você precisa ter ou a estrutura que você precisa ter para crescer esse 10%? Porque, de novo, toda vez que você coloca algum crescimento dentro da sua empresa, é muito difícil esse crescimento vir sem algum custo incremental, entende? Então, você consegue crescer, mas esse crescimento ele requer um reinvestimento, entendeu? A não ser que, por exemplo, você fale assim, vou vender mais caro, mas hoje, num cenário competitivo que a gente vive, num cenário de alta concorrência, num cenário onde a gente tem basicamente a comodização de todos os bens materiais ou de serviços, inclusive, né? A gente consegue aumentar o preço tão fácil assim? Como que eu consigo entregar um bem de um alto valor agregado, né? Salvaguarda situações muito específicas e de setores muito específicos, mas geralmente a gente tem ali um padrão ou uma média de cobrança, de custo, etc. Então, a gente sabe que aumentar o preço é muito difícil, geralmente ele vem por volume, e vindo por volume traz mais custo também, requer mais investimento. Então, por exemplo, uma máquina que faz 10 mil itens por mês e que você quer aumentar a produção para 120, para você aumentar 20% o seu crescimento da sua empresa, ela não vai aumentar 20% o crescimento da sua empresa. Por quê? Porque você vai ter que trocar a máquina, ou você vai ter que comprar uma máquina que faz 2 mil, ou você vai ter que comprar uma máquina que faz 15 mil. E o que você faz com essa que faz 10? Entendeu? Então, mas para você comprar, você vai ter que se reinvestir, vai ter que financiar, vai ter um custo de juros, vai ter maior custo de produção, vai ter uma pessoa a mais para pilotar uma nova máquina. Essa pessoa agora vai ter que ter uma capacidade diferente, porque a máquina mudou, é mais moderna. Então a máquina que estava antes ali, uma pessoa com treinamento A fazia, agora uma pessoa tem que ter o treinamento A mais B, entendeu? E você vai vendo como as coisas elas vão uma puxando a outra, entendeu? Então é muito interessante que uma pequena coisa e um pequeno dado que você controla aqui, quando você foca nesse dado, você consegue ter ali toda uma cadeia de consequências que você tem que começar a olhar, né? E é isso que as grandes empresas fazem, é isso que as grandes empresas olham. Então assim, eu quero crescer 20% de vendas, mas quanto que isso vai me custar e quanto que isso chega no meu resultado final, porque as vendas, elas não se convertem em lucro instantaneamente. A gente tem todo um processo, então tem a venda, tem os descontos dos impostos, tem os custos atrelados a essa venda, tem os custos fixos atrelados a essa venda, tem os custos administrativos atrelados a essa venda, tem os custos financeiros atrelados a essa venda, depois tem ali o nosso, digamos assim, LAIR, que é o nosso lucro antes do IR e ICS. Então a gente paga um imposto de renda para então ter o lucro final, entendeu? Então, quando você começa a olhar esse planejamento estratégico dessa ótica mais ponta a ponta, dessa ótica mais visibilidade, dessa ótica de maior estratégica e ampla, você tem ali agora todas as alavancas que você precisa para conseguir montar e conseguir olhar. E você vai fazendo isso para a empresa inteira? Não, porque você não tem um departamento para fazer isso, igual as outras empresas têm. Você vai fazer para aquilo que é muito mais relevante. Ou você contrata alguém que vai olhar e vai ser o seu departamento, entendeu? Então você vai chegar uma hora que você fala assim, eu consigo fazer isso sozinho até esse momento.
a partir de agora eu não consigo, meu negócio ficou muito mais complexo. E eu preciso trazer alguém de finanças que tem conhecimento de orçamento, tem conhecimento de modelagem financeira para começar a me ajudar nisso e começar a organizar essas coisas para mim, entendeu? Ou vou trazer uma consultoria, enfim, ou vou terceirizar. A gente tem várias soluções para essa dinâmica, né? Mas que a partir do momento que você define, que você olha isso, você começa já a trazer mais visibilidade. E aí, de novo, assim, o planejamento, sem o realizado, ele não vai existir. Porque uma vez que você planejou, vou lá vender 500 e vendeu 450, o que ficou faltando para esses 450? Entendeu? Então, de novo, se você não tem ali uma prestação de contas, se você não tem ali uma rotina de conferência, de análise, falando, esse é meu real, esse é meu orçado, isso aconteceu, isso deixou de acontecer, não adianta você ter um planejamento estratégico se ninguém vai estar olhando para ele, entendeu? E outra, uma coisa também que você tem que ter muita ciência é que o planejamento estratégico, ele não é para sempre, ele não dura, não precisa durar os 12 meses, por exemplo, do ano, entendeu? Vou ter que vender 1 milhão e ter que correr 1 milhão. Se acontece alguma coisa muito atípica, muito fora da média ou muito fora da curva, você tem ali a oportunidade de reacessar o seu planejamento estratégico e tentar entender quais são as implicâncias de você reacessar esse planejamento estratégico, entendeu? A mesma coisa, hoje a gente fala de muita dificuldade, né? Mas a mesma coisa é quando tinha muita facilidade. Vamos supor, coloquei 1 milhão, cara, estou batendo 800 mil, tá no meio do ano. E agora? O que eu faço? Eu paro, não paro, fecho a empresa e vou embora, fico todo mundo de férias nos próximos 6 meses? Não. A gente vai lá e vai reacessar. Fala assim, não, se está faltando 200 mil e a gente já está no meio do ano, cara, vamos tentar ir atrás do 1,5, vamos tentar ir atrás do 1,600, tentar ir atrás de 2 milhões, entendeu? Ou vamos tentar melhorar a rentabilidade, tentar olhar para as outras coisas. Então, é muito importante que você tenha esse acompanhamento e tenha essa rotina dentro da sua área e que também o planejamento estratégico ele tem que ser conjunto, as áreas têm que montar e todo mundo estar engajado nesse procedimento, nesse processo para dar visibilidade de que, ok, vamos aumentar 20% das nossas vendas, mas a 20% das nossas vendas não reflete em 20% do nosso lucro. E é muito importante que a gente tenha entendimento disso, por quê? Porque muitas vezes as empresas elas vendem produtos com margem negativa. Então, quanto mais daquele produto ela vai vender, mais prejuízo ela vai ter e mais destruição de valor ela vai ter. E mais dificuldade financeira ela vai ter para cumprir as obrigações dela. E você vai destruir o seu lucro e você vai destruir o seu valor. Entendeu? Então, como que você vai tirar a sua parte da empresa, sendo que você está destruindo o valor? Entendeu? E vai chegar no final do ano, o funcionário falou, pô, vende 20% a mais, quero minha comissão, quero meu PLR, quero um aumento. E agora? E como que você vai fazer isso, sendo que você não tem essa rentabilidade, sendo que você destruiu o valor? Então é importante que você tenha um planejamento estratégico, porque o planejamento estratégico ele funciona como um termômetro, um diagnóstico, um direcionador da onde que a sua empresa está indo. Então, basicamente, o que você tem que olhar e o que você tem que montar com o planejamento estratégico ok, já tenho que começar a olhar como que eu estou performando agora. Quero olhar como que eu quero performar no futuro. Quero olhar como que está a minha rentabilidade. Vou olhar os produtos que são mais relevantes da minha empresa e vou olhar os custos que são mais relevantes. Atuar em cima deles e projetar eles de uma maneira que eu consiga garantir mais rentabilidade. Então, o que a gente tem que fazer? Aumentar as receitas, diminuir os custos para trazer mais rentabilidade e ir acompanhando isso mês a mês, trazendo aqui responsabilidade, prestação de contas e de novo, uma ideia de controle e de crescimento e de evolução, entendeu? Então, mês a mês fazendo um pouquinho. E conforme os meses forem passando, indo fazendo checkpoints, então fazendo ali revisões nesse planejamento estratégico constantes. Então, assim, cara, olhando daqui de março a dezembro do ano que vem, como que eu posso desenhar? Tá, vai ser desse tanto. Olhando agora de julho até o final do ano, como que eu posso desenhar? Vai ser assim. Olhando de setembro a dezembro, vai ser assado. E você já vai se adaptando e você vai criando essa rotina de sempre olhando para as coisas e de sempre conseguindo trazer mais visibilidade e mais controle. Até que chega um ponto que você fala assim, eu não consigo fazer mais sozinho, vou precisar de alguém, e você fala assim, eu quero que seja feito dessa maneira, dessa maneira, dessa maneira. Por quê? Porque você já vai ter tido o domínio do seu negócio, isso vai dar clareza para você e do seu caminho, e a pessoa que vai estar te ajudando, ela vai precisar
não se adaptar, mas ela já vai entender quais são as alavancas fundamentais que ela tem que focar e então começar a olhar para as outras alavancas que vão trazendo também mais resultado, entendeu? Então, basicamente o que a gente consegue aprender com tudo isso é que as empresas, elas não só se planejam, não só trazem novas ideias, mas elas calculam exatamente quais os valores que essas ideias vão trazer e quais são os impactos disso ao longo do tempo, tá? Então, se você tem uma empresa hoje que cresce 5% por ano, sua empresa não está crescendo nada, porque só de inflação que a gente tem hoje já está dando 5%. Então, a inflação, ela come todo o seu crescimento e você sempre tem que crescer acima da inflação. E é esse planejamento estratégico que vai fazer você olhar que essa inflação está comendo o seu dinheiro e olhar o que você pode fazer para começar a trazer mais rentabilidade acima da inflação, entendeu? Porque se for para você ter uma empresa que você não tem uma rentabilidade acima da inflação, é melhor você vender tudo que você tem, aplicar no Tesouro Selic, que vai render ali os seus 15%, que é o que está hoje, e você vai ficar mais tranquilo, você vai ter muito menos risco diante daquilo que você se propôs a fazer, entendeu? Então, o planejamento estratégico ajuda a dar visibilidade para as empresas dessa dinâmica orçamentária e dessa dinâmica de custos e de receitas que a empresa tem, entendeu? E ajuda a criar um compromisso entre todas as áreas para garantir que o plano que foi desenhado, ele vai ser executado. E quando a gente não conseguir executar, a gente vai ter ali, de fato, um plano de ação alternativo para endereçar talvez o mesmo valor ou até mais dos valores que foram estipulados nesse plano de estratégia, entendeu? Se acontecer alguma coisa parecida com você, ou se você tem alguma dúvida ainda sobre plano estratégico e quer que eu traga uns vídeos mais claros aqui, mais objetivos em relação a isso, deixa aqui nos comentários. Não se esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo e um abraço.